Não sei por Ah, quê. Aí, a Mariana foi removida. Esperar a Mariana entrar de novo. E, por algum motivo, ela foi removida quando eu coloquei para gravar. Bom, enquanto ela não entra aqui, só vou fazendo uma breve recordação aqui, que nós já estudamos, né? É, semana passada. Nós falamos aí a respeito da conexão, semana passada, da continência, que são duas hipóteses de alteração da jurisdição e da competência. Então, o que nós vimos? Nós vimos a, as situações para fixação da competência. Nós fizemos isso respondendo aquelas perguntas lá, né? Qual era a justiça competente, qual era o foro competente e qual era o juiz ou juízo competente para julgamento de uma determinada demanda penal. Nós vimos então daí a competência, as competências que é em razão da pessoa diante de algumas prerrogativas que a pessoa tem por desempenhar alguma função, então ela tem prerrogativa para ser julgada diante de um juízo pré-determinado constitucionalmente, ou então de acordo com a Constituição Federal. Vimos também a respeito da competência em matéria, que algumas matérias também já são fixadas para ser julgada por determinada justiça. Essa competência também nós verificamos, sobretudo na Constituição Federal. Então, sabemos que os crimes eleitorais são julgados pela Justiça Eleitoral, os crimes militares são julgados pela Justiça Militar, os crimes de natureza que ofendem bens e interesse da União são julgados pela Justiça Federal e assim sucessivamente. Por fim, nós vimos aí a competência em razão do local, né? Então, como é que se fixa a competência em razão do local? Vimos tudo isso, vimos também a respeito da prevenção, né? O juízo que se torna prevento, aquele juízo que pela primeira vez ele se manifesta no processo, ele vai se tornar prevento para julgar aquele processo. E quando não existe a hipótese de prevenção, nós vimos que a competência será fixada aí dentre os diversos juízes e juízos que existem para julgar um determinado fato criminoso através da distribuição, né? Então, através dessa distribuição que é realizada por sorteio de acordo com o artigo 83 do Código Penal. Então, essas são as regras, esses são os critérios para fixação da competência, né? E daí nós vimos também, então, semana passada, a conexão e a continência, né? Que são hipóteses, gente, de alteração, são hipóteses de mudança da competência. Então, a conexão, quando acontece a conexão e a continência, a competência ela vai ser alterada, a competência vai ser modificada, ou seja, esses processos, na verdade, ou esses diversos fatos que ocorreram, eles serão reunidos, tá? Então imaginem que teria vamos pensar aí numa briga que ocorreu na saída de um estádio de futebol. Ocorreu uma briga generalizada. A polícia foi lá e prendeu 30 sujeitos, 30 pessoas que estavam se agredindo. Em tese, aí nós temos 30 crimes, né? Então, nós temos 30 crimes e 30 pessoas acusadas. Como é que se fixaria a competência, pelo que nós vimos, então? É, seria lá em razão do local, imaginando que nenhuma dessas pessoas tivessem por prerrogativa de função, né? Então, seria em razão do local, né? Daí nós veríamos a distribuição, então existiria algum juízo prevento? Imagine que não teria juízo prevento. Então, nós iríamos para a distribuição. E cada um desses 30 fatos, cada um desses 30 processos, caísse na mão de juízes, fosse distribuído para juízes diferentes.
O que a conexão busca, né? A conexão busca reunir todos esses processos num único juízo, tá? Então, a conexão vai reunir esse único processo, esses 30 processos, num único juízo. Por que isso vai acontecer? Né? Para privilegiar ali um contexto probatório, né? Então, aquele contexto probatório seria de um processo, aplica-se em todos os processos, aplica nos demais processos. Por isso, gente, que é uma causa modificadora da competência, no sentido de que processos estariam distribuídos para 30 juízes diferentes realizarem o julgamento. O julgamento, no entanto, como ocorreu ali a conexão, tá? Existe a conexão desses crimes, esses processos, então, serão levados todos para um único juiz. Vejam só, então, 29 juízes ali tiveram a competência alterada para reunir todos esses processos em um único juízo, tá? Por isso, então, que nós falamos que é uma hipótese de modificação da competência. Então, quando a gente fala de conexão, gente, nós estamos falando em pluralidade de delitos, tá? Pluralidade de delitos, nós estamos falando de pluralidade de fatos. Tem o conceito de conexão quando nós tratamos, que é o vínculo, é o liame que estabelece entre dois ou mais fatos e que torna esses fatos entrelaçados. E daí sugere-se, então, a reunião desses fatos para serem julgados por um mesmo juiz, tá? Porque ele tem o mesmo compêndio probatório, evitando-se, consequentemente, aí, a decisões diferentes. Então, falamos em conexão, nós estamos falando em pluralidade de fatos, tá bom? Nós estamos falando de pluralidade de fatos. Aí nós vimos as espécies de conexão. E vimos que, primeiramente, nós falamos em conexão intrasubjetiva, né? E a intrasubjetiva, primeiramente, nós temos, eu não vou repetir todas elas, só vou passar aqui, não vou entrar detalhadamente nelas, tá? Nós temos a conexão intrasubjetiva por simultaneidade ou ocasional, né? A conexão intrasubjetiva por reciprocidade e a conexão intrasubjetiva concursal ou por concurso. Essas três hipóteses, essas três espécies de conexão, elas estão no artigo 76, inciso 1 do Código de Processo Penal. Posteriormente, nós vimos aí a conexão objetiva, né, chamada de lógica ou também material, tá bom? A conexão objetiva, lógica ou material, que está no inciso 2. E, por fim, a conexão chamada de probatória ou instrumental, que está no inciso 3. Então, lembrem-se, gente, quando nós falamos em conexão, para vocês não confundirem conexão com continência, tá? A conexão, nós estamos tratando de pluralidade de fatos. Então, existe pluralidade de crimes, não importando se existe pluralidade de agentes. O importante é que exista pluralidade de fatos. E a continência? Não, a continência já é o contrário, tá? A continência, ela vai ocorrer quando existir pluralidade de pessoas. Então, na continência existe pluralidade de pessoas. Olha só o artigo 77, diz que a competência será determinada pela continência quando, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, né? Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, aqui, gente, nós temos a hipótese de concurso de agentes, tá? De concurso de agentes, concurso de pessoas, quando um determinado crime for cometido em concurso de pessoa. Isso quer dizer que essas pessoas devem ser julgadas por um mesmo juiz. Então, essas pessoas devem ser julgadas por um mesmo juiz. Então, como é que vocês vão diferenciar, pessoal? Conexão que muitas pessoas confundem, conexão de continência. É só vocês se lembrarem. Quando eu falo de conexão,
Eu estou falando de pluralidade de fatos, pluralidade de crimes. E quando eu falo de continência, eu estou falando em pluralidade de pessoas, tá? Então, continência é pluralidade de pessoas. Existe um único fato, tá? Então, na continência existe um único fato, mas esse fato ele foi praticado por duas pessoas, por duas pessoas. Então, ao invés dessas pessoas serem julgadas por juízos distintos, por juízes diferentes, a fim de se manter a coerência de uma decisão e evitando-se assim o tratamento diferenciado de pessoas que estão na mesma situação que poderia ocorrer se o processo fosse desmembrado, reúne esses processos, reúne-se essas pessoas em um mesmo processo, tá? Para que se mantenha a coerência da decisão. A continência é muito simples, gente. Na verdade, a continência é muito fácil. Existe pluralidade de agentes, existem vários agentes, e por existirem vários agentes, desses vários agentes serão todos julgados por um determinado juízo. Exemplo clássico disso ocorre com o crime chamado crime de rixa. Tá? O crime de rixa ele tem sua previsão no artigo 137 do Código Penal. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? O artigo 137 para vocês verem o que fala o crime de rixa. Olha só. A rixa. Olha só. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. O que é rixa? Rixa é aquela briga generalizada, aquela confusão generalizada em que todo mundo agride todo mundo, tá? Vejam só, não estou falando aqui de lesões corporais, de autoria colateral, de concurso de agentes, não. Estou falando, aqui nós temos um único crime e temos diversos autores nesse crime aqui. O que vai acontecer? Todos devem ser julgados por um único juízo, tá? A fim de que não existam aí decisões divergentes, para que pessoas que estejam na mesma situação, elas não venham a sofrer um processo e que esse processo, no final, vai ter decisões diferentes, tá? Eles terão decisões diferentes. Então, para que isso não aconteça, reúne-se tudo no mesmo juízo. Tá joia, gente? Eu só, por favor, eu quero que vocês distinguam, é muito fácil distinguir, tá? A conexão, assim, conceitualmente, de continência. E depois, para mais detalhes, é só ver no código, não tem problema nenhum com isso. A conexão no artigo 76 e a continência no artigo 77. Lembrando-se, então, que quando eu falo conexos, o que são conexos? São os crimes. Os crimes são conexos, então eu estou falando mais de um crime, estou falando mais de um fato. E a continência, o que existe a relação é de pessoas e não de crimes. Pode ser apenas um crime aqui e vai ocorrer a continência. O que vai acontecer então? Eu disse para vocês que é uma hipótese de alteração da competência. Então, como é que eu fixo essa competência? Aí eu vou para o artigo 78, pessoal. É o artigo 78 do Código de Processo Penal. Então, que vai dizer como é que eu vou fixar a competência. Olha aqui. Então, o artigo 78 vai dizer assim: na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Olha, no concurso entre competência do júri e de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Olha, eu não estou dizendo para vocês, então, aqui, que a conexão e a continência é uma hipótese modificadora da competência? É uma hipótese que altera
aquela competência que já estaria fixada, levando à reunião de todos os processos em um único processo para um único juiz exercer esse julgamento? O que o artigo 78 está dizendo, então? O artigo 78, aqui no inciso 1, está dizendo, olha, se houver conexão entre um crime, por exemplo, que ele vá ser julgado pelo tribunal do júri, e um outro crime que vai ser julgado ali por um juízo comum, sempre vai prevalecer, tá? Sempre vai prevalecer o tribunal do júri, tá? Então prevalece o do tribunal do júri. É claro, desde que não tenhamos aí envolvimento de outras matérias especiais. Se houver, por exemplo, a concorrência aqui com a justiça militar ou com a justiça eleitoral, então essas justiças que são especiais, elas vão atrair essa competência, como nós já falamos. Então, se nós estivermos diante ali, gente, da concorrência, concorrendo dois crimes comuns, a competência em dois crimes comuns, mas um deles ali seja da competência do tribunal do júri, vai prevalecer a do tribunal do júri, tá? Então, os processos, essas pessoas vão ser julgadas todas pelo tribunal do júri. É isso que diz o inciso 1. Daí o inciso 2, no concurso de jurisdição da mesma categoria, tá? Então, na jurisdição da mesma categoria, concorrendo jurisdição da mesma categoria. O inciso 2, a linha A, vai falar preponderar a do lugar da infração que for cominada a pena mais grave. Bom, então imaginem aqui que nós tenhamos a conexão de vários fatos, tá? E desses vários fatos, eles vão ser julgados pela justiça comum. Eles vão ser julgados pela justiça comum. Como é que eu vou fixar? Então, imagine que tem aqui fatos. Lembra lá que a gente falou, por exemplo, que se um crime for cometido para ocultação do outro crime. Então, imagine, ou se não, seja um ato preparatório. Vamos pensar um outro fato aqui. Então, imaginem vocês que dois sujeitos, tá? Eles furtaram um veículo em Bragança Paulista para praticar um roubo em Extrema, tá bom? Veja, então nós tivemos um delito anterior, e esse delito anterior, ele está nesse mesmo contexto probatório, né? E ele foi um ato preparatório para um outro crime. Então, preparou-se, cometia um delito antes, para preparar a situação para cometer um outro crime. Então, nós vamos ter uma hipótese de conexão. Esses crimes vão ser conexos. Ótimo, então essas pessoas furtaram um veículo em Bragança Paulista e vieram no outro dia para roubar um banco aqui em Extrema, tá? Nós temos ali, então, dois delitos, certo? Que vão ser julgados de forma conexa pela justiça comum. Então, eu tenho a justiça comum aqui de Extrema e tenho a justiça comum de Bragança. Ambas seriam competentes para julgar esses dois fatos. Como é que eu vou determinar essa conexão? Como é que eu vou determinar essa competência se as duas justiças elas concorrem igualmente? Se as duas justiças elas são da mesma categoria. Nesse caso, o que o inciso A está falando? Preponderar a do lugar da infração que for cominada a pena mais grave. Então, em Bragança, eles cometeram um crime de furto, tá? O crime de furto tem pena de 1 a 4 anos. E aqui em Extrema, eles vieram e cometeram um crime de roubo. O crime de roubo tem pena de 4 a 10 anos. O artigo 78, inciso 2, a linha A, então, está dizendo que será competente para o julgamento aqui o local que foi cometido a infração que tenha a pena mais grave, tá? Então, local que foi cometido a pena mais grave. A pena mais grave, a pena maior, é de Extrema. Então, Extrema será competente para julgar o roubo que aconteceu aqui em Extrema por essas pessoas e o furto que aconteceu em Bragança Paulista.
Tá? Então, vocês conseguem ver aqui, gente, agora acho que fica mais claro por que é uma causa modificadora da competência? É uma causa modificadora da competência porque, em tese, o furto seria julgado lá em Bragança, porque a competência seria fixada em razão do local, lá em Bragança Paulista. No entanto, como esse furto foi cometido para fins de, posteriormente, ser realizado um roubo aqui em Extrema, vai haver a conexão. Havendo a conexão, então modifica a competência sai lá de Bragança Paulista e passa aqui para Extrema. Ótimo? Então, a primeira coisa é nós sabermos se for justiça, se concorrer aqui para o julgamento do mesmo fato, justiça da mesma categoria, primeiro nós vamos verificar onde ocorreu o crime com a pena mais grave. O inciso B diz que vai prevalecer a do lugar que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade, tá? Então, olha só, uma vez que as penas forem de igual gravidade, ou seja, se for roubo lá e roubo aqui também, nós temos dois crimes comuns, dois crimes idênticos, com a pena idêntica, com a pena comum. Como é que eu faço, então, nesse caso? Eu verifico aonde foi cometido o maior número de infração, tá? No local que foi cometido o maior número de infração. E por fim, tá? E por fim, se o número de infração for igual, se o número de infração for igual, daí nós vamos para a linha C. Aqui diz que firma-se a competência pela prevenção nos outros casos, tá? Então vamos voltar aqui, ó. O que o artigo 78 inciso 2 está dizendo? Está dizendo, quando concorrer para o julgamento de um determinado delito, vários órgãos, vários juízos forem competentes. Esses juízos, eles forem da mesma categoria, ou seja, um não está acima do outro, não existe qualquer tipo de hierarquia entre esses juízos, hierarquia que eu digo organizacional. Aqui, como é que eu vou resolver isso? Eu vou pro inciso 2, a linha A, que diz que eu devo ver qual que é a pena mais grave, tá? Então, eu vejo qual que é a pena mais grave. Então, vamos lá, nesse exemplo que eu dei lá de Bragança, por exemplo, fica fácil, porque lá em Bragança eu tenho um furto, aqui em Extrema eu tenho um roubo. O roubo tem a pena mais grave, ótimo, eu aplico esse critério e o competência para o julgamento vai ser aqui da Justiça de Extrema. Agora imagine, gente, que tenha sido praticado um roubo lá em Bragança e um roubo aqui em Extrema, né? Nesse caso, as penas são iguais. Aí, se tiver mais alguma infração, o código está dizendo ali na linha B, que é onde o local que tiver o maior número de infrações, tá? Tendo o maior número de infrações, vai ser esse local. Agora, por fim, se todos esses critérios estiverem empatados, as penas forem a mesma, o número de infrações for a mesma, como que vai ocorrer aqui a fixação da competência? O inciso C está, a linha C, desculpem, está falando que a fixação dessa competência, então, será por meio aqui da prevenção, ou seja, será competente para o julgamento de um determinado fato um juízo que primeiro tomar conhecimento daqueles fatos. Aí vem o inciso 3, tá? O inciso 3 vai dizer, no concurso de jurisdição de diversa categoria, predominará a de maior graduação, tá? Então, no concurso de jurisdição de diversa categoria, predominará a de maior graduação. O que nós temos aqui, gente, quando eu falo de diversas categorias? Por exemplo, eu tenho aqui concorrendo para o julgamento de uma mesma ou de várias infrações, a justiça comum estadual e a justiça comum federal, tá? Então, o que nós temos? Nós temos jurisdição
de diversa categoria. Eu tenho a jurisdição, então, da justiça comum e tenho da justiça federal e da justiça estadual. Qual que é mais graduada? Mais graduada é da justiça federal. Nesse caso, então, vai para onde? Vai tudo lá para a justiça federal, tá? Então, vai ser todos julgados pela justiça federal. Então, olha só, ó, um outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês agora. Imaginem a seguinte situação. Os sujeitos furtaram um veículo, tá? Então, eles furtaram um veículo para, posteriormente, eles praticarem um roubo à Caixa Econômica Federal. Então, eles furtaram um veículo para, posteriormente, roubarem a Caixa Econômica Federal. Nesse caso, nós temos dois delitos. Temos o delito de furto e, posteriormente, nós temos o delito de roubo. Ocorre que compete à Justiça Federal julgar os delitos que ocorrem contra a Caixa Econômica Federal. E esse furto desse veículo anterior aqui é de competência do quê? Da Justiça Comum Estadual. Nesse caso, havendo a conexão desses fatos, o que deve ocorrer, gente? Deve ser reunido todos, então, esses fatos para o julgamento de um único juiz, porque nós temos um contexto probatório único. O que eu faço? Eu mando tudo para a Justiça Federal ou trago tudo para a Justiça Estadual? O que o inciso 3 está dizendo para nós é que isso vai tudo para a Justiça Federal, porque está dizendo aqui, literalmente, que no concurso de jurisdição de diversas categorias, predominará a da maior graduação, e a Justiça Federal, desculpem, é que possui a maior graduação. E, por fim, o inciso 4, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta qual? A de jurisdição especial. Então, havendo concurso ali, os crimes terem concorrido, crimes da justiça comum, crimes comuns e crimes de justiça especial, todos eles serão julgados pela justiça especial. Foi nesse sentido, pessoal, que eu pedi para vocês lá, acho que na semana retrasada, darem uma olhada a respeito da competência da justiça eleitoral para julgamento de crimes comuns, tá? O que acontece? O que o Supremo Tribunal decidiu? Na verdade, o Supremo Tribunal ele só reafirmou a sua jurisprudência no ano passado. Inclusive, eu acho que eu coloquei um videozinho para vocês também, que foi realizado um debate realizado por mim e pelo professor Aldo, tá? Professor Aldo defendendo posicionamento contrário ao meu, deveria haver um desmembramento do processo, e eu defendendo justamente o que a letra da lei diz, que concorrendo um crime de competência da justiça eleitoral, por exemplo, é um crime da competência da justiça federal, deve prevalecer da competência da justiça estadual, desculpe, da justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral, ela vai trazer todos esses delitos para serem julgados. Então, olha só, o seguinte exemplo, e foi o exemplo que o STF debateu. O sujeito, ele praticou um crime de lavagem de dinheiro, e esse dinheiro lavado, ele foi utilizado para realizar caixa 2, para fazer caixa 2 de campanha. Bom, então nós temos um crime aí de caixa 2 e temos um crime de lavagem de dinheiro. Ótimo, o crime de lavagem de dinheiro, a lei diz que é de competência da Justiça Federal exercer esse julgamento. No entanto, nós temos junto com ele crimes de competência da Justiça Eleitoral. Nós já vimos que a Justiça Eleitoral ela é chamada de Justiça Especial. Então, nós temos duas justiças para fins penais aqui, nós temos duas justiças especiais. Nós temos a Justiça Eleitoral e nós temos a Justiça Militar. O que o artigo 78, inciso 4, está dizendo
é que no concurso entre a jurisdição comum e a especial prevalecerá a especial. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, havendo um crime eleitoral de Caixa 2, e esse crime, se ele foi cometido em concurso com um crime de lavagem de dinheiro, em que nós temos, então, a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento do Caixa 2 e a Justiça Comum Federal para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro, o Código de Processo Penal está dizendo que vai trazer tudo, vai competir a Justiça Especial. Nesse caso, então, nós teríamos a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento desses fatos, tá? A Justiça Eleitoral seria competente para o julgamento desses fatos. O que o STF fez? O STF reafirmou a sua jurisprudência, que já vinha desde muito tempo. Então, ele não modificou. Essa foi uma decisão muito criticada, falando que isso aí traria benefícios para políticos e tal. Na verdade, houve uma reafirmação, então, da jurisprudência do STF, no sentido de que competiria a justiça especial realizar esse julgamento. Tá ótimo, gente. Então, com isso, nós encerramos aí o tema de conexão e continência e vimos, então, no artigo 78 que se houver aí uma concorrência, se houver uma concorrência entre as justiças, como é que nós vamos fixar essa competência? Como é que essa competência, então, vai ser fixada? O artigo 78